Como um influente se comunica? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Eu vou falar sobre pontos fortes, pontos fracos, como ele vende, quais são os seus pontos fortes em apresentações e também na sua liderança. Eu sou Fábio Ragazzini, especialista em comunicação comportamental, e eu vou estar explicando muito mais para vocês sobre o seu perfil influente dentro de uma boa comunicação. Bom, se você está aqui, certamente você já deve ter feito o seu diagnóstico da comunicação para saber qual é o seu perfil. Se você ainda não fez, eu convido você a estar acessando aqui no meu Instagram ou aqui no YouTube. Você pode ver e entender mais sobre o seu perfil. Nós vamos começar falando um pouco mais sobre o perfil influente. O perfil influente em si só, ele tem características o quê? Ele é criativo, o pensamento sempre no futuro, ele quer resolver as coisas de maneira sempre inovadora, ele odeia regras. Então a sua comunicação vai estar sempre voltada ao quê? A trazer coisas novas. O pensamento dele é geralmente o quê? No futuro. Pensamento sempre no próximo passo. O que eu vou fazer daqui a pouco? O que eu vou fazer daqui a uma hora? O que eu vou fazer durante a tarde? Esse é o pensamento de um influente. E o pensamento do influente é muito criativo também. Então isso acaba o quê? Melhorando a sua comunicação. Só que o perfil influente, ele é voltado ao quê? Ele é voltado a pessoas. Pessoas são mais importantes do que processos. Então é importante você entender isso. Então ele sempre vai ter palavras como sentimento. Nossa, eu estou vendo o mundo dessa forma, estou sentindo que é isso. São palavras-chave que você já pode o quê? Treinar o seu olhar para decifrar as pessoas ao seu redor que são influentes. Sem mais delongas, vamos explicar um pouco mais sobre os 3 perfis de influente, baseando o quê? Nas suas combinações. Influente dominante. Vamos lá. Ponto forte do influente dominante. Influente dominante, ele tem o quê? Ele traz conexão com direção, engaja e faz acontecer. É interessante esse perfil, porque ele, além de ser o quê? Influente, que é o cara que comunica, que conecta com as outras pessoas, ele tem esse lado dominante. O lado dominante é o quê? Razão, resultado. Então ele sempre vai trazer esses 2 pontos. E é interessante porque você consegue ter o melhor dos 2 mundos dentro desse contexto. Então, sempre vai trazer, sempre vai fazer acontecer, aquela comunicação sempre vai ter um próximo passo. Olha, muito bom estar com você, mas agora eu quero que a pessoa sempre vai envolvendo para o próximo passo. Qual é o ponto fraco? Primeiro ponto, pode soar mandão quando empolgado, porque fica tão feliz e quer fazer todo mundo agir dessa maneira. Baixa tolerância à lentidão. Por que eu falo isso? O perfil influente e dominante, eles são perfis mais rápidos. Então, na sua comunicação, aquela pessoa que vai improvisar melhor, aquela pessoa que vai falar que vai ouvir outra coisa, já vai conseguir pensar numa resposta rápida. Então, ele tem esse pensamento acelerado. Isso significa que quando chega uma pessoa que fala um pouco mais lento, prejudica a linha de raciocínio dele. Primeiro, ou ele não consegue ouvir. Segundo ponto, vai ter dificuldade de passar uma resposta melhor ou vai atropelar a pessoa. Então, esse é um ponto negativo. Então, você tem que aprender a lidar com pessoas que são mais lentas que você. E uma das coisas muito legais quando você estuda mais sobre comunicação comportamental é que você aprende a ter empatia pelas outras pessoas. Porque você entende que ninguém fala simples 100% a sua língua. Você precisa o quê? Modelar a sua comunicação para que ela também te entenda. Então isso é fantástico e melhora muitos relacionamentos ao seu redor. Mas vamos trazer aqui agora os pontos fortes desse perfil comunicacional para liderança, apresentações e vendas. Vamos começar por liderança. Líder de movimento precisa sempre de rotinas e indicadores para sustentação. É interessante porque, como eu falei para você, além de ter esse lado influente conexão, ele quer ter sempre o quê? O próximo passo, porque para ele também atingir a meta é importante. Faz parte de quem ele é. Então, esse líder de movimento significa que ele gosta de estar dentro do povo, junto com as pessoas. Isso é um ponto que gera o quê? Conexão. E é o que o influente ama fazer, conexão. Estar no topo, estar em evidência, é um ponto também muito importante para o perfil influente. Ele sempre quer ser visto como um outdoor, sempre é visto como um holofote junto com ele. Então é um ponto interessante sobre a sua liderança. E as suas apresentações? Eu confesso para vocês que eu amo pessoas que têm esse perfil para apresentações. Porque são inspiradoras com direcionamento prático. Não é aquela pessoa que só vai falar uma tese, uma teoria e pronto, tchau. Não, ela gera o quê? A ação. Olha, se você fez sentido, você vai trazer isso, você vai levantar sua mão, você vai vir no palco
ele gera, desperta essa ação na sua fala. Certamente, se você tem esse perfil, você já tem isso natural, só que nunca parou para perceber que isso era realmente um ponto forte, que isso acontece com você. O grande ponto aqui é fazer você ter consciência das ferramentas que você tem, para que você nunca mais aperte um parafuso com uma faca, mas sim que você consiga pegar a parafusadeira que está dentro de você e aperte esse parafuso o mais rápido possível sem se cansar. Ter consciência do seu perfil é fundamental. E vamos trazer aqui para vendas, como esse perfil vende. Ele aquece rápido e conduz ao próximo passo. Como eu disse para você, sempre voltado ao quê? À ação, à execução. E nesse caso, ao Pix. É muito importante você dominar isso. Por que eu falei desse ponto? Porque quando eu falo sobre perfil comunicacional, poucas pessoas compreendem sobre isso. Mas é você entender o seu perfil na hora de você falar. E aqui na minha escola de comunicação, eu sempre gosto de trabalhar em 3 formatos, em 3 passos para que você possa entender. Primeiro passo é você entender qual é o seu perfil, é o que você está fazendo. Nossa, agora eu entendo qual é o meu perfil, entendo meus pontos fortes, entendo os meus gargalos, aquilo que me limita. Bacana, excelente. Segundo ponto, treinar o seu olhar. Como assim, Fábio, treinar o seu olhar? Treinar o seu olhar para decifrar pessoas ao seu redor. Opa, tem um diretor aqui que é conforme. Como que eu, influente, vou me adaptar, flexibilizar a minha comunicação para que ele me entenda melhor? É uma técnica. Mas antes de começar a pensar em como eu devo falar, eu preciso o quê? Decifrar. Então eu vou decifrar a pessoa que está na minha frente. E a terceira e última etapa é o quê? Você dominar as 4, entre aspas, línguas e você dominar toda a sua forma. Como se comunicar com o estável, com o dominante, com o influente, com o conforme. E a partir disso você expande a sua forma de falar. Você não fica limitado simplesmente em 2 perfis comunicacionais, mas sim os 4. E quando você tem os 4 combinados, você gera o quê? 16 combinações da sua comunicação. E é fundamental. É isso que eu ensino aqui na minha escola, aqui de formação presencial, para que você possa realmente dominar esses perfis, esses estilos de comunicação e ter mais resultados aonde for. Seja em apresentações, seja em palestras, seja em fechamentos, em vendas. Tudo isso vai ser muito bom para que você possa trazer, levar o seu nível acima, principalmente para liderar o seu time comercial, seu time de gestores. Isso aqui, gente, é fantástico. Então vamos lá? Vamos para o influente estável. O influente estável, só para você entender o estável ele é emocional assim como o influente. Ou seja, esse perfil ele é muito mais voltado a pessoas. Então, para ele, pessoas realmente 100% é mais importante do que processos. Então, isso pode ser um pouco incongruente com resultados, porque às vezes ele se torna amigo do cliente que não comprou de você. Então, isso é um ponto fraco. Já estou deixando aqui claro um ponto fraco. Mas vamos focar nos pontos fortes. Empatia carismática, acolhimento, fidelização. É uma pessoa de comunidade. Ele quer estar dentro de um grupo. Para ele, o sentimento de não pertencimento é fatal. Ele quer estar presente. Isso é muito bom para ele. Quais são seus pontos fracos? Evita confronto, dificuldade em demitir, de cobrar. Por que ele tem dificuldade disso? Porque ele é emocional, porque ele é 100% pessoas. Então, para ele demitir, cobrar é algo ruim. Ele evita confronto. Então, para isso é um confronto. Pode postergar decisões duras. E eu digo mais. Este perfil influente estável é uma pessoa que realmente vai gerar tanta amizade com outra pessoa que vai ter dificuldade até mesmo de dizer não. Então é um ponto de alerta para você, influente estável, melhorar esse lado comunicacional. Um ponto forte, só para reforçar aqui, é a sua comunicação mais humanizada. A liderança. Gestor, cuidador e motivador. Ele gosta de estar junto com pessoas, ele sempre vai cuidar e vai gerir, e vai entender. Isso é um ponto bem legal desse. Em apresentações humanas, próximas, com storytelling de vulnerabilidade e superação. Ele não tem medo de poder se expor, de poder falar que isso aconteceu com ele. Para ele faz parte do jogo, porque ele tem uma comunicação humanizada, baixo ego. É um ponto bem legal. Vendas. Confiança emocional, forte em recorrência e indicação. Por que é legal forte em indicação? Porque como você gera tanto relacionamento com a pessoa,
você consegue o quê? Extrair indicações melhores e mais fortes dessa pessoa. O grande problema é quando a pessoa não fecha, às vezes, o perfil para vendas, não consegue fazer esse fechamento mais rápido, demora um pouco mais e às vezes você vira muito amigo do cliente que não fecha. Então é saber dosar os pontos fracos e trazer isso ao ponto forte. Então entenda, se você tem esse perfil, essa característica é sua, é só desenvolver, é só afiar o machado e melhorar ela. Tudo isso aqui fala muito sobre como você se comunica. Isso é fundamental para que você entenda mais sobre o seu perfil, que é o primeiro estágio da tríade da comunicação comunicacional. E vamos lá, influente conforme. O influente conforme, ele tem duas bases. O conforme ele é muito racional, muito analítico. Ele sempre pergunta o porquê das coisas e muito razão. O influente é muito emoção, criatividade, vamos ao mundo da lua. Então, temos aqui uma nuance oposta. Vamos ver como isso acontece na sua comunicação. Pontos fortes. Carisma com conteúdo, didática, clareza e persuasão racional. É muito legal, porque quando você junta essa dupla personalidade, você tem uma pessoa que é boa de contar histórias, boa de persuasão, mas com razão, com fatos. Não fala só por falar. Às vezes o influente estável ele vai fazer, por exemplo, uma persuasão muito em sentimento. Se a outra pessoa for emoção, ótimo. Mas se a outra pessoa do outro lado for razão, não conecta. Nesse caso, ele consegue fazer também esses dois mundos. Então, um ponto bem interessante, porque ele vai trazer o quê? Além de contar algo que vai gerar, despertar uma emoção, ele vai trazer algo técnico para vocês. Pontos fracos. Pode oscilar entre improviso e perfeccionismo, ansiedade por aprovação. O que é isso? Improviso e perfeccionismo. O improviso é a arte de você combinar palavras para poder passar para outra pessoa. Só que como ele é perfeccionista internamente, ele pode ser o quê? Muito autocrítico. Então, às vezes, isso, uma coisa limita a outra. Uma coisa poda a outra. Não, mas eu tenho que improvisar. Não, mas se eu improvisar, eu vou ser ruim. Então, eu não vou ser aceito. Pegou na emoção. Pegou um sabotador da comunicação, que é a aceitação, a autocrítica. Então, tomar cuidado com a sua autocrítica interna sobre você mesmo, para que você possa se expressar melhor. Como ele lidera? Líder educador, precisa de rotina para não virar só ideias. É aquele cara que ele vai instruir o que tem que ser feito, vai trazer o time junto com ele, mas vai explicar passo a passo o que tem que ser feito. Ele é uma característica dessa comunicação. Em suas apresentações, professor carismático com storytelling mais estrutura. Foi o que eu disse para vocês. Ele traz o quê? O improviso juntamente com a base teórica por trás. Muito bacana as suas apresentações. E vendas. Autoridade simpática. Excelente para conteúdo e conversão. Interessante a gente entender o que significa isso. É aquela pessoa que vai gerar conexão, mas vai trazer fatos, resultados. Olha, eu adorei você, adorei sua história, mas tem esses resultados. Isso faz sentido para que você possa realmente evoluir na sua jornada profissional? Ele vai trazer esse ponto positivo para a sua venda. Não simplesmente ficar nas ideias ou já muita conexão. Ele também quer resultado, mas o resultado dele é baseado em fatos. Se ele não tem fato, muitas vezes ele o quê? Ele se limita, ele se bloqueia. Ele prefere falar a mesma coisa com fato e prova do que algo que não está comprovado. Isso é um grande ponto. Se você gostou de entender mais sobre o perfil influente, eu convido você a fazer alguma dessas nossas formações aqui na Fazine, Escola de Comunicação para Líderes e Empresários, onde você vai aprender realmente a aplicar isso de maneira mais assertiva. Eu ensino você, em 4 dias, a decifrar pessoas para poder vender melhor, a entender sobre qual é a maneira certa para que você possa executar com a melhor performance as suas apresentações, como falar na internet e até mesmo como liderar as pessoas ao seu redor. Tudo isso dentro de 4 formações que eu tenho aqui na Fazine. Se você quer entender mais sobre os nossos produtos, os nossos serviços, eu convido que você fale comigo, mande uma mensagem ou até mesmo deixe um comentário aqui que eu vou entrar em contato com você para que a gente possa estar iniciando essa conversa e explicando mais sobre todas as nossas formações para que você possa evoluir no âmbito acima, um âmbito acima. Essa é a minha missão. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!